Pegue sua Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos aproveitar um momento precioso e ímpar para poder descobrirmos coisas que são preciosas demais. Talvez você não esteja tão interessado em descobrir o que nós vamos ensinar aqui hoje. Talvez seja novo demais você entender o que você vai aprender aqui hoje. Talvez o cotidiano que nós temos, ele está tão arrolado aos nossos afazeres diários de casa como de trabalho, que às vezes não é tão importante aos nossos olhos aprender o que nós vamos aprender aqui hoje. Mas se você é um cristão e faz parte do reino dos céus e não sabe o que está escrito aqui, que vamos ensinar aqui hoje, eu tenho uma boa notícia para te dizer. Você simplesmente tem vivido muito além do nível médio para baixo. Tem vivido a um nível completamente baixo acerca daquilo que Deus estabeleceu para mim e para vocês. Baixo da média, bem abaixo da média. É necessário que entendamos que Cristo conquistou coisas para nós, que nos deu condições de vivenciarmos diferenciadamente na terra. E hoje o que mais nós recebemos hoje como cristãos é um tratamento diferenciado. Nós não vivemos de forma diferenciada. Vou melhorar um pouquinho isso aqui. Nós recebemos um tratamento diferenciado não com uma valorização de quem somos ou a respeito do que representamos. Recebemos um tratamento diferenciado por uma banalização, uma vulgarização de quem nós somos e de quem nós representamos. Se você observar hoje, os cristãos hoje não são sinônimo de absolutamente nada espiritual. Para a grande maioria das pessoas. Os cristãos hoje, aqueles que seguem Jesus, pelo menos os que nós acreditamos que seguem Jesus de verdade, não são considerados seres espirituais o suficiente para exercerem o sobrenatural sobre a terra. A grande maioria das pessoas que frequentam hoje templos evangélicos ou centros de treinamentos como esse aqui, são completamente desconhecedores de tudo quanto Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. A cruz foi um marco tão poderoso para a humanidade. A cruz foi o resgate de tudo quanto tínhamos e que nos foi devolvido novamente. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: Adão e Eva possuíam a autoridade de domínio e sujeição da terra. Diga para quem está do seu lado: perderam por causa do pecado. Uma das coisas que me deixa um pouco entristecido é que nós não compreendemos o que Jesus foi fazer na cruz. Nós não percebemos o que Ele realmente foi fazer lá. E por isso hoje ficamos muito felizes com algumas instruções que simplesmente nos ensinam como fazer uma melhor comida. Como conviver melhor com a sogra. Sabe? Como viver melhor com o marido. Como educar bem os filhos. E esquecemos que o Evangelho não se fecha somente aí. Ele não se encerra somente aqui. O caráter de uma pessoa não é determinado simplesmente pelo fato dela ser um ministro ou ser uma ministra, ou simplesmente por ministrar coisas bonitas, exercer os seus dons e seus ofícios. Pelo contrário, está relacionado com o seu cotidiano, que é manifestado com sabedoria e consciência. Não segundo conceitos humanistas, mas sim conceitos do reino dos céus estabelecidos pelo próprio Rei. Quem consegue me entender, pelo amor de Deus? Porém, nós temos que entender que existe um paralelo muito importante aqui. Nós precisamos nos preocupar em como nos portamos com os nossos filhos, com as pessoas, com certeza. Mas nós devemos entender que Deus nos mandou pregar o Evangelho a toda a criação. E agora, como é que faz isso? Seria a criação tudo aquilo que foi criado por Deus? Quem está aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Eu quero que você pare um minutinho nesse momento introdutório para você poder pensar aquilo que você vai aprender aqui. Eu não comecei a ministrar ainda, eu só quero que você preste atenção. Num momento como esse é muito interessante sentar numa cadeira como essa e pensar no dia de amanhã, pensar como vai ser as contas de segunda-feira, pensar como vai ser o trabalho, pensar como vai ser a cobrança, pensar em milhões de coisas e esquecer da importância de compreender o para que você nasceu e por que você está sentado aqui. Qual é a necessidade de fazer você sair da sua casa e vir sentar numa cadeira como essa? Fazer você parar para observar a necessidade do porquê de estar aqui. Do entendimento disso. A grande maioria das pessoas transformaram hoje um método espiritual de estar dentro dos templos simplesmente pelo fato de estar dentro dos templos. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Transformamos a presença de Deus em um ato religioso.
Transformamos o ambiente onde Deus se move num ato religioso e num lugar religioso. E perdemos a completa responsabilidade de agirmos como devemos agir, segundo a vontade de Cristo Jesus. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: se você não entender o que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Vire para quem está do seu lado e diga para ele: Cristo não nos mandou encher templos. Cristo nos ensinou a encher pessoas. Completamente diferente. Ele não nos mandou nos preocuparmos com a alvenaria, Ele não mandou nos preocuparmos com a estruturação de pessoas. Quem me entende, pelo amor de Deus? É necessário que entendamos a necessidade disso. É necessário que isso aconteça. Se nós não pararmos para observar como nos é importante nos preocuparmos com a nossa estruturação interna, para a resposta, preste atenção, eu me estruturo internamente para que eu possa responder à expectativa de Deus do investimento que Ele fez em mim. Está difícil? Vou te facilitar. Deus, Ele começa a trabalhar dentro das suas estruturas, começa a modificar o seu interior, começa a remover os códigos errados, as instruções erradas, a influência maligna de dentro de ti, as suas práticas pecaminosas e errôneas, aquilo que produz mal dentro das pessoas, aquilo que produz morte dentro das pessoas, que sai de dentro de ti. Quer um exemplo? Gritaria, baixaria, palavrões, falta de paciência e respeito com o pecado das pessoas. Guarde uma coisa no seu coração: às vezes nós queremos nos explicar demais. E isso é besteira. Literalmente besteira. Ele começa a remover esses códigos corruptos, esses códigos que fazem parte do sistema babilônico, que vem das trevas. E Ele começa a remover isso dentro de nós para nos estruturar. É como se você chegasse em uma casa e não pudesse fazer absolutamente nada sem antes reformar essa casa. E você começa a remover aquelas partes que estão ruins e começa a acrescentar coisas novas ali, e começa a fazer que aquilo se torne algo funcional. Então Ele começa a reestruturar o ser humano do jeito que ele deveria estar desde o princípio. Voltá-lo ao estado original para quê? Para que ele responda à expectativa de Deus, que é levar o evangelho dele com eficiência, levar a mensagem dele, a única mensagem, este evangelho, o evangelho do reino, a todo o mundo, em testemunho das nações. E nós simplesmente não paramos para observar que Cristo fez um trabalho muito profundo para nós assentarmos uma cadeirinha como essa aqui e simplesmente ficar pensando em problemas que vai acontecer amanhã, ficar preocupados com a conta que tem que ser paga amanhã. Isso aqui Ele já propriamente ensinou, que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Cabe nos preocupar com o mal do dia de hoje. Ele nos ensinou que ficarmos ansiosos com os dias de amanhã literalmente é falta de crença nele como Senhor, e é absolutamente pecado por transgredir algo que Ele ensinou. Ele nos ensinou a confiar nele e estar com Ele, perceptíveis aquilo que Ele quer fazer. Aquela canção que estava tocando antes aqui, ela dizia: negar o meu eu e dizer sim à voz de Deus. Vocês conseguem entender isso? E nós tão pouco nos preocupamos em descobrir o que Ele fez na cruz, o que Ele conquistou para nós. Pastor, você vai me ensinar sobre cruz? Não tem nada a ver com isso, eu só quero que você pare para prestar atenção. Ele conquistou coisas tão incríveis aqui, que eu vou dizer algumas delas aqui, você vai ficar me olhando com uma cara de quem chupou limão. Eu vou dizer algumas coisas do que Ele fez aqui, você vai ficar olhando para minha cara achando que eu estou maluco, que parece ser tão grande, que parece que você é indigno de receber isso. Há semanas atrás coisas aconteceram comigo que eu não consigo mais me perceber e nem me sentir do mesmo jeito que eu era antes. Deus remexeu dentro das minhas estruturas de uma tal forma que eu já não consigo andar na rua sem perceber o que Ele fez comigo na cruz. Eu não consigo andar dentro de um ambiente sem perceber o que Ele fez dentro de mim, como Ele me alterou. E se hoje você continuar pensando com esse tipo de pensamento mísero, pequenino, medíocre, insignificante, inferior, você nunca vai conseguir exercer aquilo que Ele conquistou para você na cruz. Ele não está te convidando para se tornar arrogante, prepotente ou autossuficiente.
Ele está te convidando a ser o que Ele conquistou para você na cruz do Calvário. Viver os desenhos que Ele estabeleceu para você, os projetos que Ele criou para você, o propósito que Ele planejou para você antes da fundação da terra. Boa noite. Estão conseguindo entender isso? Então nos é muito necessário aprendermos o que Ele nos conquistou, aprendermos a grandiosidade, o poder daquilo que Ele alcançou para nós, para aprendermos a exercer. E entender que a sua vida não se resume em limpar a sua cama, varrer sua casa, lavar louça, deitar e dormir, cuidar dos seus filhos, trabalhar na empresa, dar aulas e assim subconsequentemente. Você não nasceu para vender nada, para trabalhar em lugar nenhum, para fazer absolutamente nada. Isso não é sua prioridade inicial. Isso vai fazer parte do seu propósito inicial pelo porquê você nasceu. Você nasceu para fazer conhecido o Evangelho do Reino dos Céus em todo o mundo, em testemunhas nações. Você nasceu para cumprir os propósitos e os princípios dele. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. Deus conhece o avanço tecnológico. Deus conhece as estruturações tecnológicas. Eu torno a repetir, como eu já ensinei aqui quase um ano atrás. Quem criou a internet, a estruturação da internet, quem criou foi Deus. É impossível um ser humano criar algo tão inacreditável e incapaz de produzir. Eu torno a repetir. É como se eu pegasse uma pedra que conseguisse ter força suficiente para jogá-la no Japão, sem nenhum tipo de interferência de vento ou sistemas naturais que tire a direção dela daqui até lá. Isso é absurdo. É só um maluco para pensar um troço desse. Quem me entendeu? É necessário que entendamos o avanço tecnológico, as tecnologias que hoje temos. Nós temos hoje um pedaço fino desse aqui que faz coisas terríveis. Tablets, smartphone, computadores e N coisas que são completamente tecnológicas. Muitas dessas tecnologias são liberações do reino para a terra. São liberações do reino para a terra. Porém, nós temos nos satisfeito simplesmente com rascunhos daquilo que é operado nos céus. Eu prefiro comprar um rádio comunicador para falar com quem está lá em cima, ao invés de aprender a conectar o meu espírito com ele e falar com ele daqui até lá. Está assustado? Já assustou? Nem comecei a ministrar ainda. Por que você acha que Jesus Cristo dizia que sabia o que estava dentro do coração dos fariseus, o que eles arrazoavam dentro do coração? Boa noite. Isso ele conquistou para o ser humano na cruz do Calvário. Decreto sobre corpos. Paulo chega diante de um homem que estava produzindo algo contrário ao Evangelho. E ele olha para ele e fala assim: tu ficarás mudo até a vontade do meu Deus. A boca do homem é instantaneamente bloqueada. E ele fica como se fosse mudo desde nascença. E não consegue nem abrir a boca e falar mais. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Tentamos fazer justiça com as próprias mãos. Tentamos utilizar dos recursos terrenos, porque não conhecemos o que nos foi dado e conquistado na cruz do Calvário. O salmista diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e eu não te esqueça de te agradecer por nenhum dos benefícios conquistados pelo Senhor na cruz. Estou só facilitando a tradução para vocês. Vire para quem está do seu lado e diga para ele: como você vai agradecer aquilo que nem mesmo você conhece? Vire para quem está do seu lado, agora ao contrário, diga para ele: como você vai agradecer aquilo que você não se interessa em descobrir? Nós trabalhamos muito hoje a memória curta. Sabe o que significa memória curta? Memória curta é aquilo que você utiliza todos os dias, e por utilizar todos os dias, você é obrigado a reter aquela informação. Ou seja, eu guardo informação sobre aquilo que eu faço. Então, se eu estou acostumado a fazer comida, então aquelas informações eu tenho. Se eu estou acostumado a mexer com carros, aquelas informações eu tenho. Se eu estou acostumado a mexer com computador, aquelas informações eu tenho. Agora, se eu tirar você do âmbito onde você está, pelo menos 5 meses, você vai começar a esquecer das coisas que você fazia. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Aquilo que nós vamos ensinar daqui a alguns minutos pode ser um pouquinho diferente para aquilo que você tem aprendido. Pode ser um pouquinho grosso, diferente. Mas eu quero que você guarde uma coisa dentro do seu coração. Se você quer viver uma vida normal, comum, pequenina, evangélica, é uma escolha sua.
Vira para quem está do seu lado e diga para ele: é seu desejo viver isso. Agora diga para o seu irmão: se você quer viver, abra a boca com força, diga: se você quer viver, se você quer viver o reino dos céus do jeito que ele é, manifestado por Cristo e dado por Cristo aos homens, pela permissão de Deus, também é sua decisão. Talvez você entrou aqui hoje esperando que Deus me usasse para dizer uma palavra de consolo para você. Como Deus é contigo. Pois bem, receba. Jesus te ama. Pois bem, receba. Jesus te ama. Ele vai mudar meu cativeiro. Aleluia. Vai mudar. Minha vitória hoje vai ter sabor de mel. Tranquilo. Hoje é a noite do seu milagre. Aleluia por isso. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: o que você prefere? Receber de Deus poder para fazer acontecer? Ou esperar acontecer por causa da misericórdia? Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Querido Espírito, ativa o Espírito do povo que está aqui dentro, pelo amor de Deus. Existem cristãos que não vivem pela aliança, vivem por misericórdia. Existem cristãos, Márcio, que não vivem por aliança, vivem por misericórdia. Recebem coisas por causa da misericórdia de Deus, não conseguem usufruir dos benefícios da aliança conquistada por Cristo. Não conseguem exercer poder, não conseguem exercer autoridade, não conseguem receber coisas, sabe por quê? Porque literalmente estão presos a receber bênçãos. Querida, a primeira fase na vida de um cristão é receber bênçãos. A segunda fase, que é o início da vida cristã, é conquistar o que é seu. Você consegue entender isso aqui? Não sabem exercer autoridade no mundo espiritual, não sabem bloquear a operação das trevas, não sabem fazer absolutamente nada. Por quê? Porque estão esperando a mamãe trazer e pôr na boca. Estão esperando o Nescauzinho chegar prontinho, com o pãozinho quentinho. Não sabe ter a cozinha e ir lá e fazer. Pastor, saber eu até sei, né? Mas sabe como é que é, né? Vira para quem está do seu lado, diga para ele: o mordomo é você, não é Deus. Diga para o seu irmão: o mordomo é você, não é Deus. Está entendendo isso aqui? Deus não é um restaurante onde ele serve papinha na sua boca. O início da caminhada cristã é mais ou menos assim: ele vai te dar experiências. E você vai ficar fascinado ou fascinada. Ele vai fazer coisas com você tremendas. E você vai ficar fascinado e fascinada. De repente ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai parar. Vai dar 5 passos para trás. E vai dizer: quer mais? Anda e vem. Pastor, então é por isso que eu não estou sentindo mais nada. Que bom que você descobriu. Está conseguindo entender isso aqui? Vira para quem está do seu lado, diga para ele: segura firme. Diga para o seu irmão: ainda dá tempo de desistir e ir embora. Diga para o seu irmão: hoje não é o dia do seu milagre. Diga para o seu irmão: hoje não é o dia da casa própria. Hoje não é o dia da prosperidade. Hoje não é noite de campanha. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: hoje é o dia de aprendermos um pouquinho do que o seu mestre conquistou por você, e que você tem o direito de usufruir e de exercer. Ninguém foi embora? Então vamos continuar. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: o que um policial exerce em você? O que você sente quando está diante de um policial? Diga para ele: o que você sente quando você está diante de um sargento da polícia? O que você sente quando você está diante de um... E depois que é do sargento mesmo, quem me lembra aí? Hã? Bora lá para cima, de um coronel. Nem sei se é polícia agora ou militar, eu sempre misturo os dois. O que você sente diante de um general de um exército? Você tem que parar perto de um para você poder ver como é que é.
Você tem que parar perto de um para você sentir o peso que sai de dentro daquele homem. Você tem que parar diante de um general, de um brigadeiro, de um homem desse, para você ver como é que as coisas funcionam. Se ele chegar com o carro dele, primeiro que o carro dele é todo diferente, mas suponhamos que ele sentiu vontade de dar volta num carro diferente. Ele passa na rua, e um tenente da polícia militar chega diante dele e o para, e o aborda para fazer uma fiscalização. Ele, com muito respeito, ele até termina de abaixar todo o vidro, só por respeito à pessoa, que se ele não quiser, nem isso ele faz. Se ele quiser continuar reto, ele passa reto. Mas ele abaixa o vidro. Senhor, por gentileza, habilitação e documentação. E ele, com muita simplicidade, ele pega aquele documento e dá nas mãos do tenente. No exato momento que o tenente abre o documento e olha, ele: ô meu senhor, o senhor me desculpa te incomodar? O senhor me perdoa? O senhor me desculpa, nós estamos fazendo uma fiscalização, o senhor me perdoa? O senhor pode ir, pelo amor de Deus? Um general desse, quando ele anda na terra aqui, ele sempre anda, no mínimo, ele mais uns 10. E não pode ser qualquer soldadinho raso, não, tem que ser os melhores. Os melhores atiradores, os melhores da infantaria, os melhores do quartel, os melhores de todos. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: o carro é blindado. Na porta da casa dele tem sentinelas. Sentinelas. Diga para o seu irmão: não são guardas. Diga para ele: sentinelas não dormem. Alguém está começando a entender alguma coisa aqui ou não? Tomara. Tá fácil? Agora observe mais uma coisinha importantíssima. Ele é só um general. Diga para quem está do seu lado: tem alguém maior do que ele. Diga para o seu irmão: tem o presidente. O presidente não anda em carros normais. Ele anda em carros presidenciais. Ele não anda em aeronaves normais, como artistas. Ele anda em uma aeronave particular só para ele, porque afinal de contas ele é presidente. Você fica tão acostumado de ver ele dando palestra, essas coisas todas, que quando você chega perto dele, dá até o coraçãozinho, dá até aquela batidinha, porque afinal de contas ele representa uma nação inteira sozinho, e exerce autoridade sobre uma nação inteira sozinho, e tem poder sobre uma nação inteira sozinho. O pastor está esquecendo o parlamento manda nele, independente do que seja, ele continua sendo presidente. Quem consegue me entender? Quem já parou do lado de pessoas famosas aqui, levante a mão. O que você sentiu? Como é que foi o coraçãozinho batendo? Hã? Era famoso mesmo? Ou era só conhecido? Estou dizendo de famoso. Eu estou falando de ser famoso no terreno, em toda a extensão do Brasil. Como é que foi? Já teve a oportunidade de ver isso? Às vezes nós vamos em alguns shows, algumas ministrações de evangélicos, né, como eles dizem que são, e você chega lá e você vê aquela pessoa e de repente você tem a oportunidade de ver ela de perto. Uma coisa é ver ela em cima do palco, outra coisa é ver ela pertinho de você. Tem pessoas que param e ficam, não sabe nem o que fala. Ai, desculpa, eu estou muito nervoso, eu não sei o que eu faço, meu Deus. É mais ou menos assim? É ou não é? É ou não é? Quem tem boca para falar e vai ficar sem ar? Hã? É ou não é? Vira para quem está do seu lado, diga para ele: isso é resto dos céus. Eu vou dizer de novo, porque acho que tem só um povo aqui que entendeu. Isso é resto dos céus. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: isso é rascunho dos céus. Isso é o mínimo dos céus que Deus libera sobre homens da terra. Fala para o seu irmão: apertou o cinto aí? Abra a Bíblia Sagrada, por favor, em Mateus capítulo 28. Olhe por mim, ore. Mateus capítulo 28, versículo 16. Rendemos graças a Ti, Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 16. Abre para nós, por favor.
Vou fazer um pedido para vocês com muito carinho. Muitos aqui se acostumaram a comer mastigadinho, né? Bem mastigadinho, bem devagarzinho. Hoje, se você tem fome, você vai correr atrás. Eu vou ministrar hoje atravessado de um lado para o outro. E se você realmente se interessa por aquilo que vem da parte de Cristo, então acelere seu espírito e prepare-o para que você receba aquilo que vem dele. Amém ou não amém? Não vai vir nada mastigadinho do jeito que você está acostumado sempre aqui não. É tempo de crescer, é tempo de funcionar do jeito que realmente tem que funcionar. É tempo de nos posicionarmos como cristãos de verdade. E pararmos de pensar que não somos nada, não podemos fazer absolutamente nada e que não estamos tão preparados assim para fazer alguma coisa. Quem me entendeu, pelo amor de Deus, diga amém. Amém? Mateus capítulo 28, versículo 16, está escrito assim, ó. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte em que Jesus lhe tinha indicado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, a primeira palavra que Jesus diz para eles, não é Shalom Adonai, não é paz, não é absolutamente olá, bom dia, não é absolutamente nada. A primeira frase que ele decreta depois da ressurreição é um decreto de liberação para toda a criação da terra e para toda a existência da humanidade. A primeira coisa que ele faz dimensionalmente depois de ressuscitar é colocar os devidos pingos dos is e dizer, bom, eu já passei o processo que eu precisava passar, eu já vivi aquilo que eu tinha que viver, eu já cumpri a obra que o meu pai deu para operar aqui na terra, como no capítulo 17 de João, eu já fiz tudo o que tinha que ser feito. Pois bem, terminei o que eu tinha que fazer, cumpri o meu propósito e agora chegou um momento precioso de eu declarar uma palavra muito bonitinha. É-me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Isso aqui foi só um lembrete para quem estava lá em cima. Quando disse todo, significa que até o do Pai estava nas mãos dele. Todo o poder e toda a autoridade. A palavra correta aqui é autoridade em grego. É-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Autoridade contra todos os espíritos malignos. Autoridade contra todos os tronos da maldade, todos os governadores da maldade, todos as séculas, todos os principados, as potestades, as hostes, os sistemas de governo, os governadores da maldade, os demônios, os espíritos imundos, contra toda a operação da maldade por completo. Quem está me entendendo, diga amém. É muito necessário que entendamos isso aqui e compreendamos. A primeira palavra que Jesus logo solta diante deles não é nem bom dia nem nada. É logo um decreto de estabelecimento de quem Ele é e o que Ele tem. É muito importante que entendamos isso aqui. É muito necessário que compreendamos a necessidade de perceber o que Ele fez. Na cruz do Calvário, Jesus conquistou coisas importantíssimas para nós. Vire para quem está do seu lado e diga para ele, glória é diferente de poder, que é diferente de autoridade. Diga para o seu irmão, autoridade e poder são coisas diferentes. Diga para o seu irmão, glória e poder são coisas diferentes. Diga para o seu irmão, glória e autoridade são coisas diferentes. Completamente diferentes. Completamente diferentes. E hoje uma das coisas que mais me entristece hoje é que o corpo de Cristo nem sabe o que é isso. O corpo de Cristo hoje é um corpo engraçado, é um corpo que caminha na terra, não sabe o que é, não tem identidade, não sabe o que Deus quer que seja, não se importa em estar vivendo abaixo da média, não produz absolutamente nada em ninguém nem nada, e continua vivendo feliz da vida, e cantando, caminhando eu vou rumo a Canaã. Vire para quem está do seu lado, diga para ele, 10 mil reais muda a sua vida. 25 mil reais altera o seu convívio social. 200 mil reais te dá autoridade na terra. A expressão muda a sua vida inicialmente é a realidade mental e física, que você para de pensar como um pobre. 10 mil reais é mixaria, completamente mixaria. 20 mil reais por mês continua sendo mixaria. Eu quero que vocês entendam que o poder não está na mão desse povo.
O poder está na mão daqueles que ganham 200, 300, 400, 500, 1 milhão de reais, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 1 bilhão de reais por mês. Quem está me entendendo? Eu acho engraçado. Sabe por que eu acho engraçado? Porque dentro da Bíblia Sagrada e nem dentro das Escrituras, nós encontramos um único versículo que determina que o dinheiro dá poder a homens. Acho que só a irmã aqui que entendeu. A Bíblia não descreve em local nenhum que Deus estabeleceu o dinheiro como um senhor poderoso que tem aptidão para dar poder às pessoas. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: com 500 mil reais, você entra naquela lojinha de carro, estufa o peito, olha para qualquer carrinho daquele lá popular e faz um estrago. Quero não, você é muito velho. Deixa eu ver aquela BMW ali. Não, muito fraquinha. Quantos cavalos de potência tem? 287, senhor. Não, quero um carro de 400 cavalos de potência. Então o senhor vai ter que comprar uma Ferrari. Então me traz uma, porque eu quero. Senhor, eu só posso trazer em 6 meses. Eu quero ela em 30 dias. Me dá o preço e eu pago. Senhor, mas fica inviável, Senhor. O senhor vai gastar aproximadamente 1,5 milhão para trazer ela para cá, sendo que ela custa 480 mil. Eu quero e ponto final. Nem que tenha que pagar 5 milhões, meu querido. Dinheiro para mim não é o problema. Empresários utilizam de mensagens mais ou menos como essas. Um homem comprou um Lamborghini muito interessante e o levou no meio de uma praça pública. Chamou a imprensa nacional inteira e colocou funcionários da empresa dele para quebrar o Lamborghini inteirinho, para manchar a imagem da empresa. Sabe por quê? Porque ele tentou levar aquele Lamborghini 2 vezes nas melhores assistências que existiam dentro do país e ninguém conseguiu dar um jeito de arrumar aquele Lamborghini dele. Ele foi e manchou o nome da empresa inteira, mandando detonar com aquela Lamborghini com martelos, com marretas nas mãos dos funcionários, e a imprensa inteira filmando aquilo. Veja um poder que um empresário tem de fazer numa multinacional. E não é uma multinacional de carros normais em si. Engraçado hoje, se você prestar atenção, os patrões eles exercem uma autoridade sobre os funcionários. Por quê? Porque eles têm mais dinheiro. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: de chinelo de dedo, short rasgado, camiseta velha e sem desodorante, você não vai tão longe assim. Essa é a mentalidade sistêmica aqui da terra. Diga para quem está do seu lado: de sandália, roupa simples, sem pai famoso, sem mãe famosa e sem dinheiro, um homem andou na terra com uma autoridade total sobre a terra. Agora você escolhe se você quer ser dessa terra. O culto vai ficar tão ruim para você, o ensino dessa noite vai ser tão desagradável para você, que afinal de contas a gente está tão preocupado em ter coisas aqui na terra que nos respaldem. As publicidades hoje são mais ou menos assim: mostra um carro bonito e um cara feio. O cara entra dentro do carro, ele fica bonito dentro do carro. Ele entra dentro do carro, as mulheres olham, lindão, só é lindo por causa do carro. O dia que ele ficar sem carro, tadinho, vai morrer e vai virar para titio, né? Não sei se é assim que fala aqui. Vai morrer e ficar para titio. Hoje, se você presta atenção e for dentro de um emprego, se você não for com uma roupa razoavelmente legal, as pessoas não vão dar nem a mínima para você. Porque afinal de contas, nós somos medidos por aquilo que vestimos e temos. Se você observar as pessoas com quem nos relacionamos, elas gostam de olhar para o seu braço para ver se você tem um bom relógio, olhar para os seus dedos para ver se tem uma boa aliança, olhar para o seu sapato para ver se descobre a marca dele, olhar para a sua calça para ver se ela faz parte de alguma grife. Tem grifes tão famosas que se trouxer elas para cá você nem sabe o que é grife. Na minha cidade vendia sandálias da Rafaela Boss, que é uma boa marca da onde eu vim. Não sei se tem aqui, tem isso aqui? Rafaela Boss existe aqui? É para você ver, nem existe aqui, existe? Rafaela Boss é grife. Na minha terra lá o povo, não quero esse sapato feio aí não. Quando eu cheguei na capital de Florianópolis, que eu fui ver que aquilo lá era uma excelente sandália.
Era cheio dos barangandã. Falei, amor, tu tem um Rafaela Boss, tu viu, rapaz? A gente nem sabia o que era aquilo. Ou seja, a conquista financeira, publicitária que as pessoas conquistam, produz respaldo em quem utiliza suas mercadorias. Um usuário de um iPhone, ele é muito respeitado. Um usuário de um smartphone, ele tem moral. Repara para você ver que quando a pessoa se sente insegura, a primeira coisa que ela faz é arregaça as mangas e mostra o relógio, tira o smartphone e põe a chave do carro do lado. Palavra gostosa que deixa a pessoa bem imponente é deixa que eu pago a conta. O senhor quer o que? No crédito ou no débito? É no débito, meu querido. Negócio de crédito não é comigo não. E se você observar hoje, o ser humano aprendeu a mais depender disso do que literalmente depender daquilo que vem do reino. Vivemos hoje tão abaixo da média que o que nos satisfaz hoje são coisas tão pequeninas. Ficamos felizes em exercer uma autoridade ridiculamente baixa. Queremos autoridade, estudamos 5 anos, fazemos uma faculdade e achamos que somos alguma coisa. Queremos autoridade, estudamos para a medicina para nos tornarmos médicos, para ver se nós ganhamos 10 mil reais por mês, 15 mil, 25 mil reais, se você for um cirurgião, até 70 mil homens desse ganham, dependendo da posição que ele trabalha. Saímos dentro de uma caminhonete de 180 mil, 200 mil reais, usamos roupa bem cara, e pensamos nós estar exercendo a autoridade completa. Eu acho engraçado, existe um bar aqui próximo de nós, aqui numa rua que é uma área mista. É um bar de granfino. O som come solto lá até sabe-se Deus que hora. Quem disse que a polícia vai lá? Quem frequenta lá tem poder aquisitivo e exerce autoridade na cidade. Então eles põem o som do jeito que quer, faz o que quer, porque depois com dinheiro eles vão e compram. Hoje é normal a pessoa falar assim, quanto que fica para comprar carteira? Ou seja, eu compro o que eu quero, não preciso me submeter a procedimentos. O método é mais ou menos esse, você chega onde você quer e tenta controlar aquilo com aquilo que você tem. Ficamos felizes pelo simples fato de colocarmos uma roupa um pouquinho mais bonitinha, alguém olhar para você, ô minha senhora, ô meu senhor, ô doutor. Quem está me entendendo? Ficamos um pouco mais respaldados e nos sentimos um pouco mais confortáveis pelo simples fato de alguém nos tratar um pouco melhor pelas vestimentas que utilizamos, por onde moramos ou por que carro que andamos. Vira para quem está do seu lado, diga para ele, Jesus andava de Ferrari, usava Hugo Boss e morava no Jurerê Internacional em Florianópolis. Pra você ter uma noção, tem casa de 20 milhões de reais no Jurerê. Vira para quem está do seu lado, diga para ele 20 milhões. Lá é considerado Miami Beach brasileira. Torneira de ouro. Para quê? Diga para ele, esse é o seu Jesus que está na Bíblia. É esse o seu Jesus? Diga para o seu irmão, o seu Deus andava de chinelinho, roupinha, a pé, e quando precisava entrar em Jerusalém pediu uma jumentinha. Um general precisou passar procedimentos para se tornar um general. Ele precisou de coisas para conseguir ser um general. Um presidente precisou passar por votações, por vários processos para conseguir ser um presidente e exercer autoridade sobre a terra. Vira para quem está do seu lado, diga para ele, Jesus nasceu. Vou dizer de novo, esse aleluia está tão forte, está tão poderoso, que eu estou até emocionado. Jesus nasceu, rei! Ele nasceu. Vira para quem está do seu lado, diga para ele, o general precisou estudar para conseguir ser alguém, porque se ele deixar de ser general, ele não é mais ninguém. Vira para quem está do seu lado, seu Cristo, seu Jesus,
seu Deus, com qualquer roupa, a pé ou sem estar a pé, em qualquer lugar, com casa para morar ou sem casa para morar. O Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Vira para quem está do seu lado. Tem autoridade nos céus e na terra. O que ele diz acontece, e aonde ele chega, a terra estremece. Digam ai, ai, aleluia. Sabe o que me deixa mais pensativo? Que ele é o cabeça da igreja. Quem é a igreja? Como que o cabeça consegue exercer autoridade, sendo que ele precisa de um corpo para liberar essa autoridade? Como que o cabeça consegue exercer autoridade e o corpo não consegue exercer autoridade? A pergunta é bem simples: ou nós não somos o corpo, ou nós não sabemos como ser o corpo do rei. O rei, quando andava aqui na terra, ele andava com tanta imponência, que os demônios se jogavam perto dele. O que tenho eu contigo, filho de Deus Altíssimo? Qual foi a última vez que isso aconteceu com você? Qual foi a última vez que um demônio deu um grito? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Pastor, assim, pelas minhas lembranças, é mais ou menos ali, Acho que nunca aconteceu. Qual foi a última vez que o governo brasileiro se moveu em prol de você? Só você. Qual foi o dia que Brasília parou só por causa de você? Vira para quem está do seu lado, diga para ele: recalculando rota. Seu caminho está meio errado, seu GPS está apontando para o lado errado. Está na hora de você começar a rever seus conceitos e observar que o que ele conquistou na cruz do Calvário por você, você não está sabendo nem o que é, nem tampouco está usufruindo. Nós andamos em ambiente hoje onde nós não somos aquilo que ele é. E como pode ele ser cabeça e ser e eu não ser? Como pode ele exercer autoridade e eu não? Sendo que eu sou o corpo dele, se eu sou o corpo dele, eu sou o quê? Vira para quem está do seu lado, diga para ele: Paulo disse: quem está com Jesus é um espírito com Jesus. Facilitou? O que ele é, você é, meu bem. O que ele é, você é. Está tão grosso, nem comecei a ministrar ainda, meu bem. O que Cristo é, você é. Se você é parte do corpo dele, então você é o que ele é. Está entendendo? Está escrito aqui. Pastor, tem Bíblia? Tem Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Sabe o que significa isso? Da mesma substância que Deus é feito, você foi feito. O seu corpo é feito da mesma substância, o seu espírito é feito da mesma substância. Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Escuta com calma que eu vou dizer em slow motion. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Se o Pai me enviou com poder, autoridade, sinais, milagres e prodígios, com poder de decreto, com domínio e como um rei, então se ele me enviou desse jeito, então eu envio a vós. Talvez isso não seja tão importante para você fazer seu feijão na sua casa. Talvez isso não seja tão importante para você limpar a sua cadeira com pano. Talvez não seja tão importante para você passar a sua roupa. Agora, isso vai ser importante se você é um cristão e faz parte do reino dos céus. Porque se você é um cristão e faz parte do reino dos céus e não exerce a autoridade conquistada por Cristo Jesus, você está perdendo o seu tempo. Absolutamente perdendo o seu tempo. Quem está me entendendo? Meu trabalho hoje, queridos, não é evangelismo. Meu trabalho é reevangelismo. Por isso que continuamente você vai ser colocado para pensar naquilo que você tem vivido. Por isso que continuamente você vai ser colocado para pensar em como você tem vivido diante de Cristo Jesus. Quem já experimentou ver um demônio na sua frente manifestado fora de um templo evangélico, levante a mão. Levanta a mão. Quem já viu um demônio sofrendo manifestado? Quem viu? Levanta a mão. Perto de você, você não estava dentro de um templo evangélico. Chacoalha para eu ver. O que você fez? Dá o telefone, deixa eu ligar, pastor, pelo amor de Deus, o pastor ficar. Quais de vocês foram lá e mandaram o demônio embora? Vai, levanta a mão.
Mandou embora e foi. Fica a mão para cima, pra eu ver. Demorou, mas foi. Várias mãos levantaram e 3 permaneceram de pé. O que você acha disso? Hã? O que você acha disso? Jesus, ele ensinou algo muito bonito para nós na Bíblia Sagrada. Ele nos explicou que a autoridade é completamente diferente de poder, completamente diferente. A autoridade te dá poder contra a carne. E essa autoridade que é poder contra a carne, ela te dá poder universal sobre os homens. Completamente universal. Completamente universal. Quem está me entendendo isso aqui? A autoridade que o Senhor Deus dá ao ser humano está em João capítulo 17, versículo 2, não precisa abrir. Jesus disse que recebeu do Pai autoridade sobre toda a raça humana, sobre todos os homens da terra, sobre toda a carne e todo o corpo. Sabe o que significa isso? Não interessa se a pessoa crê ou se ela não crê. Ele é e exerce autoridade sobre os corpos. Quem está me entendendo, diga amém. Não conseguindo entender ou não estão? O poder, ele já é diferente. O poder, ele se manifesta, a unção de Deus, ela se manifesta muitas vezes naqueles que creem. Por isso a necessidade do ministro ser completo, você que me escuta. Por isso a necessidade do ministro ser completamente completo. Porque quando o ministro ele é completo, ele tem a oportunidade de exercer autoridade e poder. Por isso que algumas traduções aqui vai estar escrito para você que é me dado todo o poder nos céus e na terra. Poder traz a condição de expulsar demônios. Quando se trata do poder miraculoso, você consegue expulsar demônios, você consegue manifestar curas, você consegue ser um instrumento de Deus para bloquear literalmente a operação manifestada em corpos humanos de espíritos malignos. Você consegue bloquear ações malignas em corpos de pessoas, mas você não consegue bloquear a operação de um governo da maldade dentro de uma região. Você consegue se proteger e batendo aqui próximo, mas você não consegue tocar numa nação sozinho. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. Você não consegue chegar simplesmente, você consegue chegar dentro de um terreiro de macumba e bloquear aquilo lá com poder, mas você não consegue com autoridade liberar decreto e bloquear toda a operação deles dentro de uma cidade. Quem consegue me entender, por favor? Você consegue bloquear a ação de espíritos menores, mas você não cancela a operação de espíritos maiores. Os espíritos maiores não se sujeitam a quem tem poder. Os espíritos maiores se sujeitam a quem tem autoridade. Completamente diferente. Quem me entende, pelo amor de Deus, diga amém. É necessário que entendamos coisas muito, muito, muito importantes. Uma coisa interessante que eu quero que vocês guardem no coração de vocês é que o poder, algumas vezes as pessoas precisam crer, a autoridade não. A autoridade não. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: existem mais de 6 formas, de 6 formas, de 6 formas de autoridade na Bíblia. Na Bíblia existe uma palavra chamada, em grego, se você quiser anotar isso aqui, eu queria que você anotasse, por favor. Obrigado, Jesus. Exousia. Essa palavra em grego é a autoridade que o Pai deu a Jesus Cristo. É a autoridade que Deus deu a Jesus Cristo, que é completamente diferente da autoridade que Ele liberou a homens normais, que não têm Jesus Cristo. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Existem em grego vocábulos específicos para uma autoridade dada a governantes. Quem já viu essas pessoas famosas? Nós não estamos brincando de bater papo aqui, eu só quero que você entenda o que está sendo ensinado. Uma coisa importantíssima que nós temos que guardar dentro do coração, e muito necessário: Ele é quem confia a autoridade nos céus a homem aqui na terra. Essa sensação que nós temos quando chegamos perto de pessoas que têm destaque na terra, como pessoas famosas, parece que elas parecem que, não sei, é um troço que sai dentro delas que a gente fica intimidado.
Continuamente nos aeroportos eu vejo gente famosa de tudo quanto é lugar, artista da Globo, artista não sei do que da onde, jogador de futebol, eu canso de ver eles. Esses gospel, então, um bando deles. Direto. Eu até brinquei numa ministração, é até engraçado, tem uns que você acha que é grandão, você vê que você é maior que ele, você fala, pelo menos maior que você eu sou. Quem está entendendo? Tirando a brincadeira de lado, essas pessoas, elas exercem algum tipo de influência sobre nós. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: influência. Autoridade também é poder de influência. A pessoa tem poder de influenciar você. A pessoa para dentro de uma propaganda de câncer, coloca uma camiseta do câncer, e ela é famosa e ela te convence a ir lá fazer um exame de mama. Isso chama-se influência. Isso é dado por quem recebeu autoridade. E eu quero que você entenda que a autoridade não é algo que você faz como um general. Você não estuda para ganhar ela. Está entendendo isso aqui? Você não passa alguns processozinhos e vai e recebe. Quem dá é Deus. E para quem Ele quer. Para quem Ele quer. Absolutamente para quem Ele quer. A Luciana disse uma coisa engraçada. Ela falou: pastor, tem um peso tão forte, faz parte de autoridade, meu bem. Uma das coisas engraçadas que as pessoas não sabem é isso. Aquele general que está lá, Deus deu a ele autoridade. Aquele artista famoso, por mais mundano, pecaminoso e capaz de fazer qualquer tipo de coisa. Por mais que as pessoas, elas literalmente sejam pecaminosas e pratiquem qualquer tipo de mal, por mais que elas façam isso, elas receberam uma permissão para estar onde estão. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: Deus criou vasos para honra e outros vasos para desonra, segundo a doutrina de Paulo. Diga para o seu irmão: existem alguns que nasceram comprometidos aos céus, existem outros que nasceram comprometidos ao inferno. Diga para o seu irmão: quem disse isso foi Paulo. Diga para o seu irmão: mas a grande maioria da massa tem a decisão de ir para a direita ou ir para a esquerda, ir para os céus ou ir para o inferno. Vire para quem está do seu lado, diga para ele: em Apocalipse, Deus dá autoridade dos céus a um cavaleiro amarelo para pegar pessoas e levar pessoas ao inferno. Ela querendo, ela não querendo. Quem entendeu? A Bíblia descreve em Apocalipse que Deus deu autoridade. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Vira para o seu irmão: um certo dia, Jesus caminhando na rua, ele viu um homem com a maca. Ele foi: filho, perdoados são seus pecados. E as pessoas começaram a razoar no coração dele, dizendo: como é que você pode dizer perdoados são seus pecados? Só perdoa pecado de Deus. Ele: não posso dizer não. Então tá. O que tinha mais fácil de dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta, toma o seu leito e vai embora para sua casa, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: Jesus não o curou com poder. Jesus o fez funcionar pela autoridade. A autoridade que estava dentro dele fez com que os neurotransmissores voltassem a funcionar, que o córtex, que é um mapa cerebral que faz toda a parte sensorial do corpo, que o faz funcionar, voltasse a funcionar. Porque quem falou tem autoridade. Poder não para mar, poder não acalma a tempestade, poder faz você andar sobre as águas. Quem está me entendendo, por favor? Jesus olha para o mar: acalma-te, aquieta-te. Eu imagino as moléculas do mar conversando uma com a outra: para logo que é o homem, sossega o facho que é o homem que está falando, segura. É diferente. Essas pessoas que se tornaram famosas ganharam destaque, e esse destaque, que é uma forma de autoridade que Deus libera, quem deu foi Deus.
Assim como Deus dá autoridade para os seus vasos de honra, Ele permite autoridade aos vasos de desonra. Por isso que alguns bruxos são ousados a dizer: me dá o trabalho que eu vou matar. Só que quando eles vão tentar fazer isso com uma pessoa que tem a autoridade, eles caem do cavalo. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. Eu cheguei dentro de Brumado, da Bahia, e um dos maiores bruxos que eles dizem, um dos maiores feiticeiros da América Latina, saiu do corpo dele e foi lá no quarto dos meninos, tá junto comigo. Pegou um menino, fez macumba dele e mandou ele na reunião. Mandou ele na reunião para ver se ele conseguia fazer alguma coisa. Eu falei: por que ele não foi? Medroso. Por que ele não foi tentar visitar meu quarto? Que não consegue. Quem está conseguindo entender, diga amém. Ele apareceu em visão para um outro garoto quando eu estava dentro de Porto Seguro. Essa última vez que eu entrei em Vitória, ele nem quis dar nem trela. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: quem recebe a autoridade dos céus é completamente superior a qualquer autoridade da terra. Isso aos olhos de algumas pessoas soa como arrogância. Isso aos olhos de algumas pessoas soa como prepotência. Mas para quem quer o reino e conhece o reino, entende que está te faltando códigos que te impede de viver o que Deus deu para você. Quem consegue me entender, diga amém, pelo amor de Deus. Chegou o tempo de você entender que aquele terreiro de macumba que bate lá do lado da sua casa, ele não pode mais bater. O mais próximo que nós tínhamos aqui fechou. E ninguém aluga mau lugar lá, aleluia. Guarde uma coisa no seu coração: essas pessoas precisaram fazer coisas para conquistar tal respeito diante dos homens. Algumas delas Deus os escolheu e deu a eles delegações para eles se tornarem famosos. Se você observar uma coisa, como que mulheres como Madonna, homens como ele era homoafetivo, cantava numa banda antiga, Freddie Mercury, thank you. Como que homens assim não morreram por Deus o matar mediante a todas as blasfêmias que esse povo fez diante de Deus? Porque eles nasceram para influenciar pelas trevas, justamente para te dar escolha. Por isso Paulo diz: é necessário que as trevas se manifestem para que os filhos, é necessário que as trevas se movam para que os filhos da luz se manifestem. Aprenda uma coisinha para você nunca mais esquecer: não existe trevas, existe ausência de luz. Está entendendo isso aqui? Pastor, lá eu sinto a opressão do diabo. Sente porque quer. Sente porque quer. Porque se você entende que você é a luz do reino, onde você chega, acabou as trevas. Porque as trevas não onde não tem luz, é a ausência de luz. Isso a ciência explica. Não precisa nem de Bíblia. Existem mais de 5 formas, 6 formas, existem mais de 7 formas de autoridade na Bíblia Sagrada em grego. Deus deu autoridade a homens que é resto, que é pequena, perto daquilo que Ele entregou nas mãos de Cristo. Hoje nós temos nos ficado completamente felizes pelo fato de usarmos uma camisetinha melhor, ter um saldo bancário um pouquinho melhor, andar num carrinho um pouquinho melhor e ser chamado de Senhor no meio da rua. Achamos que estamos abafando. Pegamos um cara que até ontem era um pé rapado, hoje é vereador e hoje ele anda achando que ele é o cara. Quem recebe a autoridade dali de cima, exerce a autoridade aqui embaixo. Nós escolhemos quem ia ser prefeito de Florianópolis. Nós determinamos quem ia ser prefeito de Florianópolis. E hoje o prefeito de Florianópolis é a escolha nossa. Quem está me entendendo, diga amém. O prefeito que hoje rege lá não tinha como ele ser prefeito. No primeiro turno, ele só participou do primeiro turno, porque, por exemplo, quem estava para ganhar, que era um maçom, praticamente achou que o negócio estava feito e ponto final. Era dele a prefeitura de Florianópolis. Nós fizemos um ato profético, arrancamos aquele homem lá de cima. Homem que endemoniou em cadeia nacional, rapaz. O jornalista perguntou para ele: o que você vê no seu concorrente? Ele: não vejo nada. Demoniou na frente de todo mundo. Está machinho lá até o dia de hoje porque não conseguiu ganhar.
O nome do outro era César. Eu falei, Jesus, está vendo? Até profético. César é rei em hebraico, aleluia, é ele mesmo. Entre os dois, o menos pior era o César. Eu falei, Deus, eu não quero o governo de Florianópolis na mão de maçom. Se você chegar em Florianópolis, você vai ver que aquilo que eu ensino aqui não é tanto brincadeira. Você chega na ilha, tem uma placa desse tamanho de aço inox, todo bonitão, escrito todos os nomes dos tronos da maldade em grego. Quem não entende bulíframo de grego não entende nada que está escrito lá. A cidade de Florianópolis é toda circulada por trono liberado. E espiritualmente existe um trono de Lilith que opera em cima de Florianópolis. Você lê o nome dos principados, das potestades, dos tronos todos, eles circulando Florianópolis inteira. Enquanto a grande maioria das pessoas estão dormindo nos cantos, perto das árvores, estão sendo feitos sacrifícios, mas sacrifício de crianças vivas. O espírito de prostituição é absurdo lá dentro. Chega a ser ruim se viver lá. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. Antes de vir para cá, nós cancelamos a operação daquele maçom, porque se ele entrasse lá dentro, ele ia terminar de destruir aquela cidade. Quem me entendeu? Você olha nos postes de luz, você vê todo o símbolo da maçonaria em todos os postes, e principalmente nas avenidas principais. Para quê? Para dar trânsito para principados e potestades. E enquanto isso, a igreja está lavando roupa dentro de casa. Em Tessalonicenses diz que os cristãos não têm que dormir. Se você prestar atenção, você dorme justamente na hora que as trevas mais operam. Leia Tessalonicenses de novo. Reveja mais uma vez. Paulo diz que os que fazem parte da luz não dormem. Enquanto existem os vasos de desonra operando para as trevas aquilo que receberam, os da luz estão dormindo, descansando, procurando bem-estar, procurando uma vida boa e mansa, maravilhosa, tranquila, sombra e água fresca e uma rede piauiense, tranquilidade máxima. Aí eu pergunto, para que Jesus morreu na cruz? Para quem está do seu lado, pergunta para ele, para que Jesus morreu na cruz? Para te dar uma rede, um suco de laranja e um soninho gostoso, é isso? Enquanto isso, nós estamos preocupados em manejar bem uma vassoura, manejar bem um computador, manejar bem um bocado de coisa, e esquecemos que temos a oportunidade de andarmos dentro da terra como quem tem autoridade de verdade. O delegado de justiça foi assistir uma reunião minha uma vez. Ele sentou na cadeira, eu sabia que ele era alguma coisa, que exercia alguma coisa, porque ele estava me incomodando de ministrar. Deus me deu o nome da mãe dele, curou a mãe dele à distância, ele caiu pelo poder de Deus. E toda vez que chegava a reclamação na delegacia, ele catava o papel e jogava fora. Se converteu. Pastor, ele é delegado. Eu sou rei. Vira para quem está do seu lado, diga para ele, o cara é general. Diga para ele, você é rei. Pastor, o que me faz andar o que me faz andar como quem tem autoridade? Entender quem você é. Como diz o Márcio, o Léo, né? O Zé Márcio, nada de dizer. Márcio experimentou com a gente. Nós ficamos quantos dias lá debaixo de chuva? Os 3 dias, não foi? 3 dias fechado. A temperatura baixou para 13 graus. As redes de relacionamento nossa, você vai ver a gente tomando na açaí a 13 graus. 13 graus que abaixou a Vitória da Conquista. Eu achei tão engraçado. Eu estava dentro do hotel, dentro do quarto da pousada. Nós saímos de dentro da pousada. Começou a vir a nuvem preta, fechando todo aquele pedaço, junto com a gente. A gente chegou dentro do templo. Pergunta aí se eu estou mentindo. Chegamos dentro do templo. Quando chegamos dentro do templo, começamos a colocar o negócio, começou a cair chuva. Fechou a cidade inteira, 3 dias fechado. Para quem está do seu lado, diga para ele, 3 dias fechado. Diga para ele, não é questão de ser profeta de chuva, não. É questão de exercer bênção sobre uma terra. Desci de avião junto com o Léo aqui. Eu vim das nuvens, então eu sei que não tinha nuvens. Colocamos os pés aqui no aeroporto de Teresina. Chuva. Chuva sem chuva. Na segunda-feira pela noite, fizemos um ato profético dentro de Vitória. Agora o pessoal de Vitória vai aprender a escutar o que nós estamos dizendo.
Fizemos um ato profético para a quebra de toda a operação dos principados e potestades. Eu vi ferrolhos, Deus me mostrou ferrolhos de correntes presas na porta da prefeitura. E tinham códigos escritos dentro dela assim, ó: o povo de Deus não entra aqui, o evangelho não entra aqui. Eu falei, não entrava, desgraçado, porque vai entrar a partir de hoje. Fomos lá e quebramos aquilo espiritualmente, rompemos aquilo. Cada passo que eu dava no chão, eu senti uma sensação, foi a minha primeira experiência daquela. Eu sentia como se eu tivesse 2.000 metros de altura. Eu senti a terra tremer. Se estava tremendo, não sei, eu senti tremer. Nós fizemos uma profética e quebramos aquilo. E demos ordem para que as nuvens abrissem. Ordenamos para que elas abrissem. 10 minutos. O céu de noite abriu completamente. No outro dia, um solzão lindo, sem quase nenhuma nuvem nos céus. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: aquele general recebeu algo de Deus para ele estar onde ele está. Diga para o seu irmão: mas o que ele recebeu não é o que Jesus tem. Pega a sua caneta, seu caderno, seu gravador, o que você quiser, e anota isso aqui, por favor. Aleluia. É-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. A palavra grega aqui, para os teólogos que acham que eu viajo na batata, a palavra grega que é exousiar. Essa palavra grega é uma coisa maravilhosa. Ela vem de uma raiz hebraica, que é a mesma raiz hebraica para autoridade. Jesus Cristo, não se esqueça que ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem o quê? Tem o quê? A autoridade na onde? Na onde? Então levanta, toma o seu leite e anda. Olha que bonitinho o final do texto. Todas as pessoas que estavam ao redor disseram assim, ó, preste atenção: e ficaram maravilhosos de Deus dar tamanha, esse tipo de autoridade aos homens. Vou dizer de novo: aos homens. Meu Jesus, faz esse povo engolir, meu Pai, de dar tal autoridade aos homens. Está conseguindo entender isso aqui? Os próprios homens que estavam do lado de Jesus Cristo perceberam. Eles poderiam ter dito: ficaram-se maravilhosos por Deus ter dado essa autoridade a Jesus, aquele homem, ao Filho do Homem. Não, eles entenderam que o que Deus fez foi a liberação da autoridade dos céus, a mesma que Ele usa aos seus santos. Pastor, tem fundamento? É só pegar o Lexo e ver as traduções de grego, você vai ver, está escrito aqui no próprio Lexo do grego, a autoridade que Deus dá aos seus santos. Eles entenderam que aquela autoridade que está sobre Cristo não era só para Cristo, era para quem crê em Cristo. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: você faz parte do corpo de Cristo? Faz parte do reino dos céus? Faz parte da expressão de todos os homens? Estão conseguindo entender isso aqui? Pastor, está me dando a vontade de levantar a cabeça assim, estufar o peito. Não fez ainda, por quê? Está me dando a vontade de pisar diferente, pisa diferente. Pastor, está me dando a vontade de sair na rua e falar: cadê o diabo? Eu estava correndo dele, agora eu quero é ele. Eu fui conversar com um delegado esse tempo atrás. Eu falei assim: eu sou só o pastor. O Senhor Deus, o que você é? Eu falei errado, né? Ele falou: errado demais. O fato de eu ter autoridade não significa que eu vou desrespeitar aqueles que estão aqui. Mas se eles forem injustos comigo, eles podem morrer. Moisés chega em Coré e fala para ele assim: amigão, é o seguinte, você está dizendo que o que eu falo não vem de Deus, ele está dizendo que aquilo que eu digo não vem de Deus, não é de Deus, beleza, então nós vamos fazer um teste aqui maravilhoso. Só que quem está fazendo o teste tem a autoridade. Tem muita gente fazendo um voto: Deus, é só de Deus, não tem autoridade nenhuma, não tem bulhufa nenhuma, e acha que Deus vai escutar um bobo desse. Moisés literalmente tem autoridade. Para você ter uma noção, Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, tu serás
Deus na terra, e Arão, o seu profeta. Olha a posição do cara. Moisés chega muito calmamente, porque quem tem autoridade não precisa fazer barulho. Quem tem autoridade não precisa fazer bagunça. Quem tem autoridade é, e ponto final. Ele chega e ele é. Ninguém quebra aquilo. Quem é autoridade chega dentro do ambiente, as pessoas começam a amolecer. Até quem está exercendo perde a autoridade quando ele chega. Moisés chega diante de Coré, da família dele, e diz assim: Coré, é o seguinte, cara, nós vamos fazer um testezinho aí básico, pode ser? Vamos fazer assim, ó. Se tu morrer, se tu o quê? De morte normal, Deus nunca falou através de mim. Mas se você morrer de uma morte assim meio diferente, eu continuo sendo profeta nessa terra. Deus fala através da minha boca. Momentos depois, a terra abre, cai Coré, a família dele, todos os discípulos dele, a terra fecha. Pau! Quem está me entendendo aqui, pelo amor de Deus? Moisés decretou que ele ia morrer. Moisés não perguntou para Deus se ele ia morrer. Moisés falou: queridão, o meu decreto é, você morre. Só que antes de você morrer, você precisa descobrir que você está errado. Então você vai descobrir antes de morrer que você está errado, que você vai morrer de forma diferente. Eu acredito que Deus abriu a terra, deixou ele cair uns 10 segundos para ele ver que o negócio estava feio, ele entendeu e fechou. Pum! A hora que ele entendeu que é diferente essa morte, que bom que você entendeu. Plá! Ele fechou a terra. Moisés chegou em cima do mar, estendeu as mãos para o mar, e o cajado, e as águas fizeram assim, ó. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus começou a andar na terra, na areia, e a areia, nunca fui tão abençoado em toda a minha vida. E Jesus começou a andar. De repente, quando ele chega em cima das águas, cada molécula de água olha uma para a outra e fala: minha filha, a densidade aqui tem que aumentar. Ela, por quê? Porque o rei está aqui em cima. Vai. Como se mãos de água fossem produzidas assim, ó, e segurando os pés dele. Ele começou a andar. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Quem tem autoridade é autoridade, ponto final. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Jesus chegou, depois de ressuscitar, tinha uma paredezinha assim, e os discípulos dele lá dentro. Eu acho que Jesus estava tão intertido falando com o Pai, que ele nem viu a parede. Os discípulos tomaram um susto que viram ele já dentro do quarto. Ele falou assim: dá licença, eu já falo com vocês, vem cá, Tomé, faz um favor. Põe a mão aqui, ó. Você não disse que você só crê se você vê? Então, pois bem, eu vou te ajudar até agora. Põe a mão aqui. Mas bem-aventurados aqueles que creem sem fé. Põe a mão aqui. A Bíblia descreve, Paulo disse, essa aqui é para Paulo ficar louco. Paulo, meu amigo, eu te amo. Essa aqui tu vai ter que me engolir, meu amigão. Paulo disse que o que é corruptível não sobe nos céus. Está escrito na sua Bíblia ou não está? Tá ou não está? Quem já leu isso, levanta a mão para eu ver aqui. Coisa boa. A Bíblia descreve que Jesus, ele para numa praia e começa a fazer um churrasquinho de peixe. Aquele churrasquinho maravilhoso de peixe, coisa boa. Depois que ele faz o churrasquinho de peixe, ele come. Ele gostava de um peixinho. Só que engraçado que depois que ele acaba de comer o peixe, ele ascende aos céus. Peixe corruptível dentro de Cristo e Cristo subindo com o corruptível dentro dos céus. O corpo de Cristo corruptível não pode ir aos céus, mas quem tem autoridade chega diante da porta dos céus e eles dizem: abrais, ó portais, para que entre o rei. Quem é esse? É o rei da glória, o Deus forte na batalha. E ali ele entra com um corpo corruptível, e para ninguém falar que o corpo dele era glorificado, ele deixou um peixinho lá dentro, só para quebrar a teologia, aleluia. Só para destruir a doutrina teológica, ele entra com um corpo que falaram que é glorificado, e o peixe estava glorificado também. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: quem tem autoridade, faz.
Diga para o seu irmão, é diferente de poder. Um amigo engraçado, ele talvez sabia, não sabia que ele tinha autoridade. Ele chegou dentro de um emprego, eu já contei isso aqui várias vezes. Ele olhou para o emprego, gostou do emprego, falou para a psicóloga: eu vou ficar aqui, tá, filha? Ela: eu estou fazendo uma seleção. Eu falei: não, eu gostei, eu quero ficar no emprego, acabou. E eu aguardo sua ligação para mim. E ela teve que quebrar o beiço, quebrar o bico e ligar para o cara depois de 15 dias. Fulano, eu sabia que você ia me ligar, que saudade, meu amigo de trabalho. A mulher deve estar lá até o dia de hoje com raiva dele. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: você está vivendo problemas porque não aprendeu a usufruir daquilo que conquistou Jesus Cristo na cruz para você. Já que você está com um pouquinho mais de informação, deixa eu te ajudar um pouquinho aqui. Pega uma canetinha aí para você anotar. Agora uma partezinha técnica, tá? A palavra exousia, que é a autoridade que Deus deu a Jesus, ela significa poder de escolha, liberdade de fazer como melhor agrade, ter poder para sair, permissão para acontecer. Quem está me entendendo, por favor? Escreva aí por gentileza. A autoridade que Jesus recebeu confiava poder físico e mental. Sabe o que significa isso? Você não precisa ficar se matando para estudar feito um louco. Você não precisa ficar se matando para ficar morrendo de tanto estudar. Você recebeu a autoridade para que o conhecimento entre dentro de você. Você recebeu a autoridade para que o conhecimento adentre dentro de você e se torne informação. Se ele tem um lugar para ir, é para você. Quem está me entendendo isso, diga amém. Quando se fala de poder mental e habilidade física, significa que você antes era um prego, não conseguia fazer nada, não tinha capacidade de fazer absolutamente nada, e de repente você consegue fazer tudo e todas as coisas ao mesmo tempo. Quem está me entendendo? Você passa a conseguir fazer coisas que você nunca fez. Tudo que você põe a mão, você mexe. Não sabia crochetar, você mexe e crocheta. Não sabia costurar, você vai e costura. Não sabia mexer com coisa, você vai lá e mexe. Não sabia tocar um instrumento, você pega e toca. Aonde você põe a mão, o negócio vai e jambra. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: você não tem conhecimento de coisas. Esses conhecimentos entram dentro de você instantaneamente, e você fala de coisas que você nunca estudou antes. Alguém, pelo menos alguém já experimentou isso aqui pelo menos uma vez? Sobre falar de coisas que você nunca estudou, como se já tivesse estudado. Eu entrei num debate com um ateu português de quase 60 anos. Ele ficou bravo por 3 coisas. Primeira, que eu era mais jovem que ele. Segunda, porque eu ensinei o serviço dele que ele fazia há quase 40 anos. E terceira, que eu falei coisas que ele não conseguiu responder. Aí você pergunta: pastor, o que você sabia? Nada. Eu só fiquei indignado por causa de uma palavra que eu nem conhecia na época. E como pode uma pessoa que tem o Espírito Santo passar vergonha diante de uma pessoa dessa? Não. E aquela indignação me fez usufruir de uma coisinha que Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário, chamada autoridade. Você vai começar a descobrir uma autoridade completamente diferente que você está acostumado a ver. Diga para o seu irmão: capacidade de força, como se é dotado. Capacidade de produzir atividades físicas. Vira para quem está do seu lado e diga para ele: você já viu uma mãe em desespero levantando um portão de 3.000 quilos para remover o filho lá de baixo? A ciência tenta explicar isso, mas ela não consegue. A mulher não tem hormônio para isso. A mulher não tem musculatura para isso. A mulher não tem nem condição de fazer isso. Sabe uma matéria de uma mulher que removeu um portão de 3.000 quilos em cima de uma criança? Ela juntou no portão, puxou o portão, catou a criança, chutou o portão. A única coisa que ela conseguia falar: eu não sei o que eu fiz e nem como eu fiz, mas se tiver que fazer, eu faço de novo. Como vocês dizem aqui no Piauí, eu estou aprendendo uma maguinha véia, magrelinha, fraquinha, que dói. Ninguém explica, ela não tem estrutura física para fazer um negócio desse. Mulheres, deixa eu deixar vocês felizes. Quem já foi mamãe aqui? Levanta a mão. Você está achando que ter filho é fácil, meu bem? Não é não, né? O gasto energético que é produzido dentro de uma gravidez é tão grande que ele se torna sobrenatural.
Só que são coisas que já acontecem tantas vezes que a gente não consegue nem prestar atenção. Faz outro favorzinho para mim, anota mais uma coisinha aí legalzinha aí, ó. Poder e autoridade de direito, autoridade delegada, você recebe autorização dos céus para operar. Você recebe autorização dos céus para decretar e fazer. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Anote mais um para mim, por favor. Poder de governo e governamental. Oh, Jesus. Cadê o povo que tem chamado para a política aqui, pelo amor de Deus? Cadê os que têm chamado a política aqui, pelo amor de Deus? Quando nós recebemos autoridade aqui na terra, o governo da terra é obrigado a se abrir para você. Pastor, eu preciso de campanha publicitária. Tudo que você precisava, você já tem, meu bem. Tudo que você precisava, você já tem. Autorização outorgada de Deus aqui na terra para você. Você exerce a autoridade aqui, ponto final. As portas são obrigadas a serem abertas para você. Completamente obrigada. E detalhe, pastor, será que as pessoas vão se submeter a mim? Não tem como não se submeter àquilo que Deus pôs dentro de você. É diferente. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: autoridade universal sobre todos os homens da terra. Agora deixa eu te fazer uma perguntinha. Um general tem autoridade sobre todos os homens da terra? Um presidente tem autoridade sobre todos os homens da terra? Vira para quem está do seu lado, diga para ele: Jesus. E quem recebeu autoridade tem autoridade sobre todos os homens da terra. Como já fora mencionado em João 17:2, diz que Jesus Cristo, com todas as letras, Ele exerce autoridade sobre todos os homens da terra, sobre toda a carne. Quem está me entendendo? Sabe o que significa isso? Se alguém disser que vai te matar, vai ter que repensar o que disse. Uma pessoa que tem autoridade, ela tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque se ela não tomar um pouquinho de cuidado, uma simples palavra dela pode produzir morte em pessoas. Pedro olha para Ananias e fala assim: cara, a propriedade não estava na sua mão? A propriedade não estava na sua mão, cara? Por que tu fez isso? O dinheiro não estava nas suas mãos. Você não está mentindo para homens, rapaz, você mentiu para Deus. A Bíblia descreve que Ananias vai lá e... Até aí, tudo bem. De repente chega a esposa dele, como é que ela chamava? Safira. Pedro, sem perder muito tempo, olha para Safira e fala: filha, que te seja feito como foi feito ao teu marido. A Bíblia descreve que ela cai morta instantaneamente. Você consegue entender a responsabilidade de se possuir autoridade? Você consegue entender a responsabilidade de possuir isso? Eu já disse sobre a autoridade de decreto, agora deixa eu te mostrar uma outra aqui bonitinha. Essa autoridade de Cristo dá poder, literalmente, de decretar regras, de estabelecer coisas, e todos os demais se colocarem sujeitos ao que ele disse. Por isso ele disse que ele criaria a eclesia dele, a igreja dele, ou seja, quem ele dá as regras, ele possui, ele constrói, ele faz, e os demais se sujeitam. Por isso que quando uma pessoa faz parte do reino dos céus de verdade, quando uma pessoa, ela nasce de novo de verdade, quando ela está debaixo da autoridade de Jesus de verdade, ela não consegue ficar sem obedecer. Ela não consegue, é mais forte do que ela não consegue ficar sem se sujeitar a Cristo. Quem está me entendendo, por favor? Agora escreva aí, por gentileza, mais umazinha aqui bonitinha. Quem tem autoridade delegada por Cristo se torna principal, o mais poderoso entre os seres criados e superior a todos os homens, potentados e potentados espirituais. O texto está dizendo que a autoridade de Cristo, ela dá a ele a condição principal de um local. Aonde você chega, você se torna um destaque. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus, diga amém. Aonde você chega, você toma autoridade nas suas mãos, se você quiser.
Quem está me entendendo, por favor, diga amém. Segundo ponto, muito crucial. A autoridade de Cristo o fazia, literalmente, o colocava numa condição de ser completamente superior e mais poderoso do que todos os seres criados na terra e todos os homens da terra e todos os poderes espirituais da terra. Agora guarda essa Bíblia sua aí, guarda esse material seu de anotação. Chega, isso aqui é só para quem gosta de estudar. Agora o cara aponta o mais importante. Eu aprendi uma coisa muito importante com Jesus Cristo nesses meus últimos dias. A autoridade produz algo muito forte dentro do ser humano. Jesus Cristo, ele disse que assim como ele recebeu a autoridade dos céus da terra, quando ele disse, é me dado toda a autoridade dos céus da terra, eu te pergunto, cadê a do diabo? Se toda está nas mãos de Jesus Cristo, o que Satanás tem? Vamos lá, quem me ajuda aí? Cadê? Cadê a autoridade de Satanás? Cadê a autoridade que ele tem? Pastor, por que então que ele exerce a autoridade? Porque você não aprendeu a exercer a sua. Vira para quem está do seu lado e diga para ele, Satanás trabalha nas trevas. Ele tem conhecimento no meio da ignorância, porque trevas em hebraico significa ignorância. Ele tem força por causa do pecado da humanidade. Quem está me entendendo, diga amém. Se Jesus conquistou toda a autoridade nas mãos, agora você vai entender o que ele fez na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele resgatou a autoridade que Adão e Eva tinham e perdeu por meio do pecado, entregando nas mãos deles. Jesus foi até a cruz, tomou aquilo de volta, ressuscitou ao terceiro dia e disse, é-me dado todo o poder e toda a autoridade. Sabe por que poder e autoridade? Porque quem tem autoridade exerce poder de decreto para fazer como se acontece, como quer. Quem está me entendendo? E depois que ele faz isso, ele faz uma coisinha muito bonitinha em João capítulo 17. Ele diz para o pai assim, pai, falta só a última coisa que eu preciso dar para eles. Ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Lucas, Deus olha para os discípulos e fala assim, ó, que Jesus confiou autoridade a eles. Em João capítulo 17, Jesus termina de arrebentar com o inferno. Jesus olha para o povo e diz assim, queridos, Pai, eu cumpri a sua obra do jeito que o Senhor queria que eu cumprisse. Eu fiz aquilo que o Senhor desejava que eu fizesse. Eu fiz aquilo que o Senhor pediu para eu fazer. Eu cumpri do desejo, do jeitinho que o Senhor fez. Eu te fiz notório diante dos homens. Eu manifestei a tua vontade diante dos homens. Eu ganhei homens aqui nessa terra e fiz discípulos aqui que me amam e decidiram andar junto comigo. Sabe aquela glória que eu tinha contigo antes da consumação dos séculos? Versículo 21, ele disse, eu dou a eles. Deus entregou na vida daqueles que creem e querem, entendem a necessidade, poder, autoridade e glória. A palavra glória significa opinião, ou seja, quando Deus olha para um homem aqui na terra que possui glória de Deus, ele está olhando para o próprio Cristo. Porque do mesmo jeito que o Pai olhava para Jesus, ele passa a olhar para aqueles que têm a mesma opinião de Jesus. Opinião é o que Deus pensa a respeito de alguém no mundo espiritual. A opinião de Deus acerca de Jesus era que Jesus curava, pois bem, essa era a opinião dele. A opinião era que Jesus ressuscitava. A opinião do Pai acerca de Jesus era que ele poderia fazer o que ele quisesse aqui. Jesus Cristo pede que a mesma opinião que o Pai tinha sobre ele, que ele tivesse sobre aqueles que o seguem, aqueles que o temem e aqueles que o servem. Quem está me entendendo, diga amém, pelo amor de Deus. Infelizmente, o que está sendo ensinado aqui não é para todo mundo, que tem gente que não está tão preocupado assim em viver o reino de Deus, mas quem quer vai mudar de vida é hoje. Quem quer continuar vivendo uma vidinha normal, fica à vontade. Você vai ter outras oportunidades de vir aqui, e você pode ter certeza que numa delas Jesus te pega, com força. Só que Jesus, ele disse uma frase muito poderosa, ele disse, a mesma exousia que eu recebi, eu dou a vós. Do mesmo jeitinho que ele me enviou aqui, eu estou enviando vocês. Enquanto o general faz um estraguinho, você impacta a terra. Enquanto o general manda em homens, você manda no mundo. Você está conseguindo entender isso aqui? O que mais me revolta, isso aqui vai mudar e eu nasci para ver isso aqui mudar. O que mais me revolta é que o corpo de Cristo tem demais e não sabe o que tem.
continua vivendo uma vidinha medíocre, continua morrendo para tentar orar e ser oprimido dentro do quarto, continua se matando para tentar sentir o poder de Deus, porque sente resistência, teto de bronze, continua se matando para tentar extrair uma revelação de um texto bíblico, gasta horas e horas lendo para ver se sai alguma coisinha, e esqueceu que quem tem autoridade, a Bíblia é obrigada a te entregar até os códigos. Não sabe que quem tem autoridade, bateu o olho aqui, a Bíblia tem que falar com você. Você chega numa faculdade, o professor começa a ensinar, daqui a pouquinho você fala, professor, vem cá, o senhor está errado. Coisa boa. Coisa boa. Está conseguindo entender isso aqui? Você precisa de 10 minutos para gabaritar qualquer tipo de coisa. Você só precisa, quantas vezes eu leio a primeira parte do livro, leio um pedacinho do meio e encosto o livro. Diga, por quê, pastor? O código já desceu inteiro. Pastor, como é que você me garante? Me dá um livro, eu leio, depois você vai ver se eu não ensino ele aqui sem nunca ter lido ele. Facinho. Deus me deu código de hebraico e grego em 4 dias. 4 dias. 4 dias. Hos on eipen autois, egoi mi apelton esta opisokai epesan kamai. Isso aqui é grego. 4 dias. Meus pais não gostaram muito da minha declaração que eu fiz aqui online, ao vivo. Vou dizer mais uma vez: semi-analfabeto. E digo de novo: eu sei o que eu era. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: chegou a hora de viver o que ele te deu. Chegou a hora de usufruir dos seus recursos espirituais que você tem. Chegou a hora de vivenciar o que ele tem para você de verdade. Chegou a hora de chegar dentro de um quarto, se conectar com Deus e ver esse céu se abrir de verdade. Pastor, manifestou um demônio, o que você fez? O problema é que não deu nem tempo de eu chegar perto, já foi embora. Vitória da Conquista foi maravilhoso para mim, gente, vocês não têm noção. Quem mais foi abençoado de ir para lá foi eu. Eu esperava uma resposta para Deus me explicar depois de 6 anos coisas. Eu tive a oportunidade de poder usufruir de coisas que eu não tinha oportunidade de usufruir antes. Quem está me entendendo? Eu comecei a entender uma coisa que é necessário para todas as pessoas. Se Jesus, ele disse, está dito, o que ele falou tem que acontecer. Os crentes hoje, sabe o que eles fazem? Eles param e ficam assim: vou ver se eu consigo dar trabalho para as trevas. Eu vou ver se eu consigo resistir eles. Aí o macumbeiro começa lá, aquele negócio todo, aquela bateção toda. Eu vou dar trabalho para eles. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: quem tem autoridade, cancela. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? O macumbeiro vai chegar lá no céu e falar: pelo amor de Deus, cara, meu ganha-pão isso aqui. Deixa eu te apresentar Jesus, que ele é o pão vivo. Ele vai te ensinar como se alimentar direito, rapaz. O pastor chegou no macumbeiro e falou para ele assim: tu tem 15 dias para ir embora daqui ou tu morre. Eu que vou fazer um trabalho para você poder ficar um pouquinho mais feliz. Já vai começar a ficar doente a partir de hoje. Só para você ver que eu não estou aqui para brincar. Eu cheguei numa macumbeira na porta de casa. Minha mãe teve uma visão que ela tinha colocado um nome da gente, da minha família, dentro da boca, não sei do quem. O sapo vai morrer, desentiria. E eu saí dentro de casa, senti um revestimento muito forte sobre o meu corpo. Pastor, precisa desse revestimento para ir lá? De jeito nenhum, macumbeira velha. Cheguei, bati na porta da casa dela, o cara saiu. O que você quer? Eu falei: eu quero falar com ela. Travou na hora. Machão. Falei: olha aqui para mim. Se eu escutar do Espírito de Deus mais uma vez, eu estou dizendo 2, eu estou dizendo mais uma vez, que você pensou na minha família e não foi com respeito, eu vou vir aqui debaixo do poder de Deus e as coisas vão ser um pouquinho diferentes, senhora. Cheio, voltei para casa. Machão foi tão engraçado. A gente sempre escutou ele gritando tanto lá fora. Ai, como eu queria arrochar um pouquinho mais aqui, mas não pode. Uma só, tá? O que você acha que você está andando na rua?
Um cara vai e rouba uma bolsa e sai correndo. Eu te ordeno o corpo, para. Pega a bolsa. Senhora, é sua. Eu te disse que algumas coisinhas que eu dizer aqui, você ia ficar um pouquinho assustadinho. Paulo chegou numa mulher que estava falando demais, a mulher. O espírito maligno dentro dela. E ela dava recursos financeiros para a cidade inteira. Eles são servos do Deus Altíssimo. Paulo, Jesus me segura que eu não aguento mais ver esse capítulo falar esse troço. Deixa eu ir embora. Outros cristãos, tá vendo? Até o capeta reconhece que eu sou, aleluia. Paulo falou assim, chega com esse negócio. Espírito, sai dentro dela agora. Aquele poder de adivinhação acabou na hora. Um decreto de Paulo bloqueou todo o comércio de uma cidade inteira. Pegaram Paulo e Silas e deram um ralo neles. Ei! Bateram nos homens até arrancar o couro deles. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: quem tem autoridade produz juízo dentro de uma terra quando está sendo injustiçado. Quem tem autoridade produz juízo sobre uma terra quando está sendo injustiçado. A Bíblia Sagrada descreve que debaixo da região onde Paulo estava não existiam placas tectônicas. Não entendeu? É o que é o causador dos terremotos. Paulo olha para o céu assim: eu vou cantar uma música para o Senhor. Estou quebrado, mas a boca ainda funciona. Aleluia, aleluia. Acho que ele nem terminou de cantar. A Bíblia Sagrada diz que a terra inteira estremeceu e começou a receber alterações de tremores, coisas terríveis que começaram a acontecer em cima da terra. Pedro é preso e uma autoridade da terra tenta mandar algo que a autoridade dos céus não manda. Quando Pedro é preso, um anjo desce, solta os grilhões dele e faz ele passar dentro das grades da prisão, no meio de guardas que estavam 24 horas acordados. E ele sai. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: preso fica quem Deus manda, não quem o homem quer. Jesus diz: não temais aquele que tem poder para matar seu corpo, temais aquele que tem poder e autoridade para matar o corpo e lançar no inferno. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Oh, Jesus, tem tanta coisa que eu queria falar que eu não posso. Olhe para mim. Se você quiser continuar vivendo a sua vidinha normalzinha, fique à vontade. Se você quiser continuar sendo um crentezinho normalzinho, fique à vontade. Se você quiser fazer parte de um corpo tão glorioso, tão poderoso, que exerce autoridade, do mesmo jeitinho, da mesma forminha, fique à vontade, lá vão ter. Hoje Deus quer ensinar quem quer viver o reino do jeito que Ele é. No sistema evangélico, meu bem, tudo que você vai conseguir é um demoninho saindo, uma curazinha véia, bem simplória, um milagrezinho de vez em quando, 7 anos para orar em línguas, nada mais do que isso. De vez em nunca uma presencinha que você sente um arrepiozinho nas costas, alguma coisinha mais ou menos desse jeito. Você sente que Deus está chegando, mas já faz 12 anos que você está sentindo que Ele está vindo. Ele nunca conseguiu terminar de chegar. Quem está me entendendo, diga amém. Aqueles louvores que tudo que consegue fazer é nada. Toca a música, não acontece absolutamente nada, nem sim, nem baixo. Só uma canção. Harmonicamente, muito bom. Tecnicamente, quase que perfeito. Mas não exerce nada nem na terra nem nos céus. Aí chega um maluco, cata um violãozinho sozinho, bleng, 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 o céu se abre, todas as coisas se fendem, todas as coisas funcionam, as coisas acontecem em segundos. O que será que ele... É a unção de Deus, pastor. É assim. Se você quiser continuar vivendo uma vida comum, eu vou lhe dizer um conselho bem clássico: continue, fique à vontade. Isso vai produzir dentro de você só mais um pouquinho de vida, uma mensagem legal. O pastor diz que eu tenho autoridade. Aí vai aparecer qualquer problema dentro da sua casa, você vai repreender, aí não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada porque você também não entende o que está acontecendo.
Quando eu percebo, isso se revela dentro de mim sobre o que realmente foi e quem realmente eu sou, as coisas mudam. Quando você entende que você, além de ser embaixador do reino dos céus, você é rei nessa terra, as coisas mudam de lugar. Eu quase fiquei sem algo por eu tentar e não ver acontecer. O fato de você tentar e não acontecer não significa que você não tenha. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. O fato de você tentar algumas coisas e não acontecer não significa que você não tenha, significa que você não sabe fazer como tem que fazer. Quem está me entendendo?